Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Sara Nossa Terra de Boston, amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe, espalhe a bênção em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor, entregar a Ele, amém? O nosso coração, as nossas obras, amém? Ele vai estabelecer a bênção nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso emprego e onde quer que nós formos, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar, querido, a ter um tempo precioso na presença de Deus, que este culto nós vamos estar entregando a Deus, nós vamos estar consagrando a Ele as nossas vidas, nós queremos ter um tempo precioso e eu quero te convidar a colocar a tua mente agora no altar do Senhor, deixar as coisas de lado, né? Esquecer preocupações. Nós estamos iniciando a semana da melhor forma, que é no altar de Deus, é na presença dEle. Então que você possa ter esse tempo realmente preparado para buscar, para ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora a Ti. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa, Deus, falar com cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, colocar o nosso coração realmente entregue a Ti. Que possamos, Senhor, ter um tempo de busca do Senhor, um tempo, ó Deus, onde nós vamos colocar o nosso coração no Teu altar, onde nós vamos, Senhor, poder ouvir a Tua voz. Deus, eu quero te pedir que agora, onde quer que os Teus filhos estejam, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar indo de encontro a cada um deles, que eles possam, Senhor, ter este tempo que é tão precioso, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos, Senhor, apresentar este culto a Ti, nós queremos, Senhor, declarar que este culto será, ó Deus, feito ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, e as nossas vidas entregues no Teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos louvar o nosso Deus, amém? Deixe tudo de lado, feche os teus olhos, né? E vamos adorar ao nosso Senhor, porque Ele merece. Amém? Qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o
medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga, essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 não. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz.
Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Obrigado por estar conosco, amém? Eu tenho certeza que hoje Deus vai estar falando com cada um de nós, amém? E é claro que eu já vou pedir para cada um de vocês, para que vocês possam, enviar o link para alguém, para que possa assistir a palavra, que possa ser abençoado, porque eu sei que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, semana passada eu comecei a falar sobre conhecer Jesus, conhecendo Jesus, né? O tema. Por quê? Porque de fato é uma das coisas mais importantes que nós temos. A igreja, ela tem essa missão, né? Se a gente fala de evangelização, a gente fala de falar de Jesus para as pessoas, né? É levar Jesus até as pessoas, né? Então, nós estamos falando sobre essa série Conhecendo Jesus. E eu vou estar falando, né? Então, não sei se sequencialmente, não sei se todas as vezes que eu pregar vou falar nesse tema, mas por agora eu vou estar falando sobre isso, Conhecendo Jesus. E semana passada eu trabalhei, né, falando que Jesus, ele está desde o princípio, né? Antes da fundação do mundo, né? Ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo o que se fez por ele e através dele e para ele, enfim. Então, quer dizer, Jesus está em todos os momentos e ele está com o Pai e com o Espírito Santo, amém? Então, o Pai e o Espírito Santo sempre estiveram trabalhando, sempre estiveram juntos, né? E aí falei também que Jesus, ele é o Logos, é aquele... João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está colocando Jesus como aquele que definia a questão do sacrifício, né? O sacrifício termina em Jesus, porque Jesus foi o sacrifício eterno. Quando ele morre, ele resolve a nossa situação diante de Deus. Amém, querido? E aí, João diz outra coisa. Ele não desfalou o que João Batista disse, mas ele disse outra coisa para acrescentar. Ele não apenas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é o Logos. E aí eu expliquei que o Logos era a forma como que todo o mundo naquele momento tratava da questão da explicação, né? Toda a explicação do universo, do cosmos, da realidade estava dentro desse conceito do Logos. O Logos é aquilo que traz uma organização, que traz uma racionalidade, é aquilo que traz a organização do pensamento para o homem. Então, naquele momento, o Logos era isso. E aí eles dizem, não, o Logos é Jesus. João diz, o Logos é Jesus. Então, Jesus passa a ser o endereço para que o homem possa buscar a sabedoria, a inteligência, o conceito. Jesus passa a ser a referência, o endereço para que o homem encontre as respostas para a sua vida. Amém? Então ele passa a ser o Logos. Amém, querido? Amém? E aí então eu disse que para que o homem se aproxime de Jesus, ele tem que crer, amém? Ele tem que crer, para se aproximar, ele tem que crer, amém? E assim nós trabalhamos e você pode ouvir a palavra e pode receber dela, amém? Mas hoje eu quero falar sobre o tema que eu inclusive falei semana passada, que é sobre a família de Jesus, a família celestial de Jesus, amém? Lucas 10, 21, eu vou ler para você, Lucas 10, 21, diz assim, ó: naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Muito bem, ele vai continuar, mas vamos até aí. Em quem que exultou? Jesus. E ele exultou em quem? No Espírito Santo. E ele deu graças a quem? Ao Pai. Então ali está a trindade, a família espiritual ou celestial, né? Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então nós temos esse conceito. Nós cristãos, nós cremos que existe a trindade. Não existe apenas o Deus Pai, existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. 3 em 1, numa só essência, mas 3 pessoas divinas. Amém? Então, eu quero falar então sobre essas 3 pessoas que formam a família celestial de Jesus. Amém? Mas é interessante que se a gente falar, vamos falar sobre a família celestial. A gente imagina já de cara, a gente imagina, puxa, aí é fácil falar de família celestial, porque quando a gente fala de uma coisa que está acima da gente, sobrenatural, metafísica, quer dizer, a gente olha para uma coisa que está muito distante da gente e fala assim, não, é um alto nível, né? Não tem como enxergar defeito aí. A gente vai olhar e a gente vai enxergar o quê? Harmonia, excelência, perfeição, talvez seja isso, harmonia, excelência e perfeição. Então, é uma família perfeita, não tem nada que mexer, nem tira, nem põe, né? É assim, então a gente já tem essa visão muito clara do que seria a ideia da família espiritual, a família celestial, a família divina. Amém, querido? Mas eu quero trazer algo que eu acho que é importante, antes de falar de Jesus, do relacionamento dele com o Pai, com o Espírito Santo, antes dessa família maravilhosa, que é essa família divina da Trindade,
eu quero falar de outra referência, a referência dos gregos. Porque os gregos são aqueles que trouxeram a cultura que impregnou o mundo. Nós até hoje vivemos debaixo de muitas coisas que são gregas, não é isso? A cultura greco-romana, ou seja, tanto o Império Romano quanto o Império Grego influenciam o mundo até hoje, pelo menos o Ocidente, de forma muito forte, muito forte, muito forte. Então, muitas coisas que nós temos, que nós falamos, como nós pensamos, como nós agimos, tem a ver com o helenismo, ou com aquilo que os gregos trouxeram para o mundo, né? Mas então nós temos essa referência que os gregos tinham, a referência do mundo espiritual, a referência do mundo dos deuses. Então a mitologia grega tratava dos deuses. E aí eu quero trazer isso para você, para que você possa entender um pouquinho do conceito que depois nós queremos tratar. Amém? Então eu coloquei aqui para você como é que funcionava, como é que foi contada a história da criação, né? Os deuses da mitologia grega, né? Primeiro, em primeiro lugar, tem um caos total. Tem um caos. Aí até aí, tudo bem. A Bíblia diz que no princípio Deus criou, amém? Então, primeiro, no princípio já está Deus de cara. E aí Deus olha para a terra, ela está sem forma e vazia, e havia caos, amém? Então, aí até aí os gregos estão olhando e falando, tem caos, mas no nosso caso já tinha Deus, antes de tudo, olhando para esse caos para resolver essa situação. Amém, querido? Aí, o que acontece na mitologia? Nasce do caos, surge a Gaia, que é a terra, surge o Tártaros, que é o abismo, e surge o Eros, que é o amor. Bom, surgiu 3 aí, Gaia, Tártaros e o Eros. Muito bem. Aí a sequência, vou colocar de forma bem rápida, bem concisa, né? Na sequência o quê? Gaia, ela gera Urano, que representa o céu. Olha que coisa. Aqui é interessante você pensar sobre isso, né? Aqui não é o céu que gera a terra, não é Deus gerando a terra. Não. Aqui é Gaia gerando Urano. Então Urano é o céu e Gaia é a terra, mas é a terra que gera o céu. Olha que coisa aqui. Já começa uma coisa bem diferente do que a gente vê, do que a gente analisa para a nossa história, né? Aí, além de gerar Urano, ela gera filhos com Urano. Então Gaia se junta com Urano e ela gera filhos. Daí ela gera o quê? Ela gera os titãs. E aí o que faz? Eles geram o quê? Os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. Olha que nome aí. Então, Gaia e Urano, eles geram os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. Muito bem. Então, vai acompanhando aí, nós vamos terminar daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Urano, temendo o poder dos filhos, o que ele faz? Ele coloca os filhos tudo no Tártaro. Ele prende os filhos, porque ele tem medo dos filhos tomarem o poder. E aí, um dia, a esposa Gaia, que ao mesmo tempo tinha gerado ele, então era o tipo de mãe também, Gaia se junta com Cronos, que é um dos filhos, eles vão lá e castram Urano. Uau, meu Deus. E aí, Cronos toma o poder. Muito bem, nós tínhamos antes Urano no poder, agora nós temos Cronos no poder. O que Cronos vai fazer? Cronos, ele vai fazer a mesma coisa que o pai fez. Ele também tem medo de perder o poder, e ele mete os irmãos e encarcera os irmãos também, e ele vai comer os seus filhos. Quando os filhos nascem, ele come. Que coisa de doido isso, né? E aí, então a esposa dele, que é Réa, ela pega um dos seus filhos, que é Zeus, e aí ela esconde esse filho e ele enrola uma pedra. Ao invés dele comer o filho, ele come uma pedra, achando que é o filho, né? Então ele está tranquilo, achando que ele está eliminando os problemas que viriam sobre ele. Mas o que acontece? Depois Zeus se levanta, solta os ciclopes que estavam presos, solta os hecatônquiros que estavam presos, e aí eles se juntam e se levantam e fazem uma guerra contra os titãs. Como ele tomou força quando ele soltou os ciclones e os hecatônquiros, o que ele faz? Ele vence a guerra. Para finalizar essa história aqui, querido, eles têm filhos com humanos, e aí eles criam semideuses, né, tipo Hércules, e aí sempre tem uma confusão entre eles. Aí diante dos conflitos deles, os humanos sofrem, e aí eles lutam entre si. Quando você olha para a família dos deuses, você não encontra referência nenhuma, porque é só briga, é só encrenca, é só ego, é só disputa de poder, é só traição. É como se eles fossem seres humanos mal resolvidos na vida e cheios de poder. E aí vira um problema, vira uma bomba. Era isso que representavam os deuses da mitologia grega. Será que a humanidade, quando olha para algo que é maior, que é superior, espera olhar e enxergar um monte de defeito, um monte de problema,
um monte de dificuldade, enxergar ciúme, enxergar intriga, enxergar filhos se levantando contra os pais. Imagina os deuses gregos, né? Filhos se levantou contra os pais se levantavam contra os filhos, a mãe se juntou com o filho para derrubar o pai. Olha tanta de coisa que tinha no mundo deles. O que é que eles iam trazer para o mundo dos humanos? O que é que eles iam ensinar para nós humanos? E aí nós vamos para a nossa realidade, a realidade dos cristãos, a realidade do povo judeu. E aí nós vamos olhar qual é a referência que nós temos. E a referência que nós temos é a Trindade. Quando nós olhamos para a Trindade, nós encontramos a referência que nós precisamos, querido. E como é que funciona a Trindade? Eu já ensinei aqui, quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga que a Trindade sempre esteve junto. Antes da fundação do mundo, estava Deus, estava Jesus, estava o Espírito Santo. E aí, nós começamos a enxergar eles no Antigo Testamento. Quando nós enxergamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando está lá em Gênesis 1, 27, façamos o homem, primeiro, façamos, é plural, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, não existe uma pessoa dizendo, eu vou fazer o homem, segundo a minha imagem e semelhança. Mas existe o quê? Existe a Trindade falando, conversando, planejando criar o homem, a imagem deles, a semelhança deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Quando a gente olha já em Gênesis 11, versículo 7, quando fala da Torre de Babel, quando os homens se levantam, olhando para si mesmos, querendo criar um nome para si mesmo, o que acontece? A linguagem ali é desçamos, plural, desçamos e confundamos ali a língua. Então, novamente, é a Trindade falando. Não é Deus dizendo, eu vou descer e eu vou confundir a língua. Não, não. Desçamos e confundamos a língua ali. Então, é a Trindade falando. Quando a gente olha lá para Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão maravilhosa dos querubins, que eles estão adorando, dizendo, santo, santo é o Senhor, e ele vê tudo aquilo, uau, ele fala, meu Deus, eu vou morrer, Deus é muito santo, eu sou pecador, né? E aí Deus, ele vai, um anjo pega uma tenaz e vai lá, coloca nos lábios de Isaías e diz, não, eu estou limpando você, eu estou sarando você, amém, querido? Aí ele diz o seguinte, quem irá por nós? Aí ele incluiu a Trindade, quem irá por nós. Então nós enxergamos no Velho Testamento a Trindade, ainda que ela não está explícita, ainda que não fala Pai, Filho e Espírito Santo, nós chegamos ali, a Trindade falando e sendo representada. Amém, querido? Então, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que estão representados no Velho Testamento. E o que nós encontramos? Nós encontramos um diálogo de unidade. Vamos fazer dessa forma. Então havia essa concordância, era uma família que estava unida. Eu marquei aqui, uma família unida, trabalhando junto, dialogando, tomando decisão juntos. Desçamos. Quem irá por nós? Quer dizer, uma família que não está dispersa, está unida. Amém? Está unida no mesmo propósito. Então, a nossa referência dos céus, a nossa referência da família divina é uma família em que tem 3 pessoas, mas que essas 3 pessoas, elas concordam entre si, elas falam entre si, elas estão juntas trabalhando. Amém, querido? É uma família unida, não é uma família dispersa, não é uma família que briga entre si, não é uma disputa, não há traição, não há discórdia, não há mentira, não há medo, não há terror, não há um grupo que se levanta contra o grupo, um grupo de irmãos que se levanta contra outro, um grupo de sobrinhos que se levantam contra os tios, um grupo de avós que se levantam contra os netos. Não há nada disso. Quando você olha para a Trindade, você olha para uma família perfeita, maravilhosa, unida, dialogando, trabalhando juntos maravilhosamente. Amém, querido? Então nós temos essa referência quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Amém, querido? Aí, interessante isso aqui demais, né? Eu sei que tanto você quanto eu, quando a gente pensa na nossa família, nos nossos filhos, né? O que nós pensamos? Nós queremos o melhor para eles. E aí quando acontece uma ocasião especial, a gente quer estar presente. Sim ou não? Seja no primário, seja aqui depois, no finalzinho, na high school, né? Seja na faculdade, você quer estar lá. Né? O momento do casamento do filho, você quer estar lá. Então é o desejo nosso. A gente quer o melhor para o filho e a gente quer estar junto no momento especial. Qual foi o momento especial da vida de Jesus? Do ministério dele? Um momento muito especial. Foi quando ele ia começar o ministério. E o que ele fez? Ele foi se batizar. É um momento maravilhoso, amém? Um momento maravilhoso, quando Jesus foi se batizar. E aí ele chega lá diante de João, João até não queria batizar, não queria ser batizado por ele, né? E aí ele fala, não, me batiza, né? E aí João batiza. E aí o que acontece ali, naquele momento? Além de João Batista, nós temos quem? Nós temos as 3 pessoas da Trindade presentes ali. Amém, querido? Jesus está sendo batizado.
E aí, acima dele está o Espírito Santo, em forma de pomba, diz a Bíblia. E aí Deus está falando: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Glória a Deus, amém, querido? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, tanto está Deus, quanto está o Espírito Santo, quando está Jesus, num momento tão especial, a família estava reunida. Amém, querido? Como é maravilhoso isso. Amém, querido? Quando a família está unida, no mesmo propósito, andando junto. Então, muitas vezes, o diabo quer fazer o quê? Separar a gente. E ele quer separar, e muitas vezes consegue, diante do quadro, da situação, diante das discordâncias. É claro, quando nós vivemos num mundo em que nós temos cabeça diferente, pensamos diferente, muitas vezes a situação não é aquilo que você concorda, não é aquilo que você quer. Então, muitas vezes, vai haver isso mesmo, até que naturalmente falando. Mas é o intuito de Satanás separar-nos. É o intuito de Satanás tirar a gente para longe. É o intuito de Satanás usar o exemplo da mitologia grega, aonde há todo tipo de problema, todo tipo de bagunça, para trazer isso para o nosso meio. Olha, você vê até que dos deuses gregos, eles tinham problema, então é normal ter problema. Não, querido. A nossa referência é os céus, amém? A nossa referência é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre eles não havia problema, entre eles não havia discussão, entre eles não havia divisão, amém, queridos? Então Jesus está ali sendo batizado, o Espírito Santo está sobre ele e o Pai está falando, a Trindade está ali, num momento tão especial, a Trindade está presente, glória a Deus, amém, querido? Jesus, desde quando ele começou o seu ministério, ele está na sinagoga e aí ele fala: o Espírito Santo está sobre mim e ele me ungiu para pregar, amém, querido? Então, ele já coloca: o Espírito Santo está comigo, eu não vou andar sem o Espírito Santo. Então, a Trindade está comigo, amém? E aí ele diz: onde eu estou, o Pai está. Quer dizer, onde Jesus estava, Deus estava. Ele diz: olha, eu quero que vocês olhem para mim, porque quando vocês me veem, vocês veem o Pai. Glória a Deus. Olha aqui o que Jesus fala. Jesus está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que vocês esperam do Pai pode olhar para mim, porque eu estou seguindo o exemplo do meu Pai. Eu estou seguindo o modelo do meu Pai. Aquilo que meu Pai faz é o que eu faço. Aquilo que meu Pai é o que eu sou. Jesus está dizendo: eu tenho uma referência que é meu Pai, e eu sigo os passos do meu Pai, porque eu enxergo nele aquilo que abençoa a minha vida. Amém, querido? Glória a Deus, amém? Que coisa maravilhosa quando nós podemos enxergar isso. Os filhos que olham para os pais e falam: meu pai é um exemplo, meu pai tem me ensinado, meu pai tem sido modelo para mim. Então, maravilhoso quando a gente enxerga isso. Jesus disse: meu pai é meu exemplo. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu pai, ele criou um caminho para mim, ele mostrou o caminho, e eu estou seguindo a voz dele, estou sendo orientado por ele, estou cumprindo a missão que ele me deu. Amém, querido? Não é que os nossos filhos, eles têm que seguir tudo aquilo que a gente diz, né? Mas existe uma orientação, uma bússola que o pai, que ama a Deus, ele vai passar para os seus filhos. Ele vai passar essa bússola, ele vai dizer: você tem uma missão na terra, você tem algo para fazer. Amém, querido? Os filhos têm a decisão, né, de obedecer ou não, mas o pai, acima de tudo, tem que ter a decisão de ensinar, de passar. Então Jesus está dizendo: ó, meu pai me deu uma missão, meu pai me ensinou, meu pai trouxe para mim aquilo que eu precisava, meu pai me deu uma direção, meu pai me deu uma visão. Amém, querido? Meu pai fez. Então, glória a Deus, amém? Então Jesus falou assim: eu estou cumprindo, porque aquilo que meu pai mandou fazer, eu estou fazendo. Não é a minha vontade, é a vontade do meu pai. Glória a Deus. Ele honrava o seu pai. Quantos filhos que não honram o pai? Quantos filhos que estão distantes dos pais? Tantos filhos que não querem ouvir nada que os pais dizem. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Nós devemos ser, sim, porto seguro para nossos filhos, mas para a orientação correta. Não para acabar com eles, julgando, condenando, mas ser sempre uma palavra correta, nunca uma palavra distorcida, nunca uma palavra amolecida, nunca uma palavra sem força, nunca uma palavra sem lei. Os pais têm a lei para passar para os seus filhos, amém? Os pais têm amor e têm lei, amém? Nunca amor sem lei, né? Tem pais que erram porque eles passam lei sem amor, então são brutos demais. Mas tem pais também que erram, que passam amor sem lei. Então não, você tem que fazer esse equilíbrio, trazer lei com amor, amém? Você tem amor e você tem lei. Você traz direção para o seu filho, amém? Você traz direção para sua filha, né? Você não deixa de qualquer forma, né? Então Jesus disse: olha, meu pai, ele me falou para eu fazer e eu estou fazendo, amém? Então ele tinha de fato a figura do pai sempre orientando, amém, querido? E aí o pai, interessante a figura de Deus, né? Deus, ele diz lá: esse é meu filho em que tenho prazer, quando Jesus está sendo batizado. Então ele ali está aqui trazendo afirmação, a palavra de afirmação para Jesus. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. Quando nós, pais, podemos trazer para os nossos filhos uma palavra de afirmação. Eu tenho prazer em você, meu filho. Eu tenho prazer em você, minha filha. Olha o que você fez, é maravilhoso. Olha que coisa fantástica que você fez. Olha o quanto você avançou. Olha, você está no caminho certo, vai dar certo. Então muitas vezes falta uma palavra de afirmação. Os pais não trazem uma palavra de afirmação aos filhos. Os filhos estão no mundo, estão precisando. Sabe que dos filhos, eles
fazem uma coisa, eles olham para o pai. Eles fazem uma coisa, olham para a mãe. Eles esperam ouvir dos pais. Eles esperam receber dos pais uma direção para suas vidas. Muitas vezes, na rebeldia, eles muitas vezes até dizem, eu não quero te ouvir. No final da história, eles querem ouvir. Mesmo na discussão, na dificuldade. Porque no final, eles sabem o que você pensa. A discussão, muitas vezes, é até para ouvir o que você pensa. Que muitas vezes você não discute, então não tem nem como ouvir o que o pai pensa, o que a mãe pensa sobre o assunto, né? Mas quando você fala com seu filho, às vezes vai ser uma conversa boa, às vezes nem tão boa, mas o mais importante é que ele entenda como você enxerga a situação, como você enxerga a vida. Então ele está entendendo, ele fala, não, meu pai e minha mãe pensam dessa forma. Por mais que eu faça diferente, eu sei que meu pai pensa dessa forma, né? E ele concorda ou discorda do que eu estou fazendo. Então os filhos precisam dessa direção, os pais direcionando. Amém? Que não perca isso de vista, não. Você sempre tem que trazer a direção, aquilo que você pensa para o seu filho. Amém? Amém? Glória a Deus. E aqui, eu vou colocar aqui João 17. João 17, eu gostaria de compartilhar com você, porque João 17, é talvez o capítulo mais lindo, né? Do livro de João, é João 17, porque é Jesus fazendo uma oração maravilhosa. Jesus sempre falava do Pai para as pessoas, amém? Jesus sempre falava de Deus para as pessoas, mas aqui é Jesus falando com Deus, é Jesus conversando com Deus, amém, querido? Sabe, em João mesmo, não, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, amém? Mas eu estou orando aqui diante dos homens para que eles entendam, né? Então Jesus, muitas vezes fala assim, Pai, eu já sei o que você vai dizer, o amém, eu já sei, eu já te conheço, eu tenho tanto relacionamento contigo, eu sei que eu tenho seu sim nessa situação, mas eu vou orar aqui para que os homens entendam que precisa orar, buscar do Senhor a resposta, amém, querido? Mas aqui, João capítulo 17, Jesus está falando, orando, falando com Deus, e é um capítulo tão lindo de oração, de fala dele, né? Aí eu quero destacar, eu só pincei alguns versículos aqui para que eu possa destacar algumas coisas que eu acho importantes. João 17, 4, ele está falando com Deus e ele fala, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Olha que coisa tremenda, né? O filho pode dizer, eu te amo, pai, mas ele diz assim, olha, sabe como que eu te glorifiquei? Fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer. Muitas vezes o filho pode dizer que ama o pai, mas se não obedece, se não faz aquilo que o pai pede, muitas vezes é só da boca para fora, parece ser só da boca para fora esse amor, né? Mas ele disse, eu te glorifiquei, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Aí no 5 diz assim, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Olha que coisa tremenda. Aqui ele não está falando assim, ó Pai, eu quero que você me glorifique diante dos homens. Pai, por favor, dá a glória para mim agora diante dos homens. Ele fala, me glorifica diante de ti. Uau, meu Deus, glória, que coisa, que tremendo demais. Isso é um anseio pela presença do Pai, um anseio pela intimidade do Pai. E aí ele diz assim, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Uau, meu Deus, meu Deus. Primeiro, ele está dizendo aqui, antes de tudo existir, a gente já era. A gente já tinha comunhão, a gente já era família. A gente já tinha uma família maravilhosa, unida. Nós estávamos ali, a família divina, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali existia uma glória maravilhosa. E a gente estava junto, compartilhando dessa glória. E era tudo maravilhoso. Eu estou pagando um preço, mas Pai, eu te peço, glorifique-me diante de ti, me leve para a tua glória, para a tua presença. Querido, qual é o prazer de Jesus estar com seu Pai? Sabe, querido, como é importante na família a gente entender esse prazer de estar junto. Prazer de estar o pai com o filho, esposa com o esposo, compartilhar junto como família, né? Não é aquele negócio que quando junta vira um problema, quando junta vira bebedeira, quando junta vira discussão, quando junta vira confusão. Não, não. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, Pai, como é bom, eu quero estar na tua presença, eu quero me juntar, quero ter comunhão contigo. Então ele pede, Pai, glorifica-me diante de ti, amém? Na tua presença, glória a Deus, amém? Aí, no versículo 21, ele diz assim, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, que coisa tremenda e maravilhosa. Aí ele começa a intercessão, ele começa a pedir pelos seus discípulos. Primeiro ele está falando a intimidade dele com o Pai, mas agora ele coloca os discípulos, e ele coloca você e a mim também, porque depois ele fala, e aqueles que virão, então ele coloca você e eu. Nós estamos nessa oração de Jesus, e ele diz, Pai, que eles sejam um,
como nós somos um. Amém? Olha que coisa. Então Jesus está dizendo o seguinte: Pai, nós sabemos andar juntos, nós estamos juntos, nós temos concordância, nós temos comunhão, nós produzimos essa glória tão maravilhosa que nós queremos sempre desfrutar e estarmos juntos desfrutando. Então, Pai, que eles sejam um e que eles entendam, aprendam também o poder de estar junto, o poder de ser essa família que está unida, que está em unidade, que está falando a mesma coisa, está andando da mesma forma, que está conquistando as mesmas coisas. Então Jesus está dizendo que eles sejam, que eles tenham esse mesmo sentimento, que eles tenham essa mesma experiência de estar juntos, de serem um, não estar dividido. Que a família da terra não esteja dividida, mas que a família da terra esteja unida, que a família da terra possa saber, experimentar, saber tudo aquilo que representa a unidade, como eu e o Senhor somos um. Amém? Que coisa maravilhosa. Então, Jesus tinha um desejo, que aquilo que ele sentia do Pai, aquilo que ele tinha com o Pai, aquilo que ele tinha com o Espírito Santo, ele queria que também as pessoas sentissem. O Espírito Santo estava com ele. Ele diz: o Espírito Santo me ungiu, está comigo, e quando eu for, o Espírito Santo vai vir estar com vocês, porque eu quero que vocês experimentem dessa mesma presença, experimentem da mesma direção, experimentem da mesma força. Eu quero que vocês estejam com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lembrar tudo que eu falei com vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo fala a mesma linguagem, porque o Espírito Santo guarda as mesmas coisas, porque o que Jesus falou ontem, o Espírito Santo fala hoje, e é a mesma coisa, não muda, é uma unidade. Essa é a Trindade, é uma unidade. O que se fala, ele fala hoje, fala amanhã, é a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo também, e Deus também. Então a fala deles é a mesma, nunca mudou. Eles não se desentenderam. Eles não são como Cronos e Urano, eles não são como Zeus e Cronos, eles não vão se degladiar, eles não vão ter guerras. Não, querido, eles vão andar juntos, eles vão ser o exemplo que nós precisamos. Glória a Deus, amém, amado? Aí, versículo 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus, amém, querido? Aqui Jesus está dizendo: olha, Pai, eu amo tanto o homem, e eu não quero que ele fique distante daquilo que nós alcançamos. Amém, querido? Eu não quero que o homem fique distante daquilo que nós somos. Eu não quero que o homem deixe de desfrutar aquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Toda a glória que nós vivemos, da unidade, da família divina, tudo aquilo que nós somos, toda a unidade, toda a harmonia, toda a perfeição, eu quero que também os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que eles sintam o mesmo, eu quero que eles vivam o mesmo. Amém, querido? Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma família abençoada na terra. O desejo de Deus é que a gente tenha família forte. O desejo de Deus é que a gente tenha uma família unida. Amém? Aí você vai dizer assim: mas eu não enxergo isso na minha família. Querido, então vamos esclarecer, é muito importante isso, Quando a gente olha para a nossa família, a gente não enxerga às vezes os valores que a gente gostaria. A gente às vezes não enxerga aquilo que a gente gostaria em Deus, A gente fala: meu Deus, eu queria tanto ser diferente, Mas eu quero dizer para você, quando a gente olha a primeira família da terra, Adão e Eva, fizeram caca, não deu certo. Foi uma família que não se tornou referência. E era a primeira família, E não se tornou referência. Nós vemos a família de Noé. Noé foi aquele que construiu a arca, Que se salvou junto com seus filhos. Mas eles tiveram problemas depois, enfrentaram dificuldade depois de problemas, E aí um filho ficou amaldiçoado, 2 abençoados. Já houve problema ali. Nós vemos Abraão, pai da fé. Uau, meu Deus, o pai da fé, o grande patriarca, teve dificuldade, teve a questão de Ismael. Meu Deus, olha a situação, 2 grupos de pessoas que surgiram ali. A gente vai para Isaac, aí tem Esaú e Jacó. Olha a situação, Esaú e Jacó também tiveram dificuldades. A gente olha para o rei Davi, meu Deus, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, a referência talvez maior que nós temos, Jesus, o filho de Davi, não é isso? Mas Davi teve dificuldade no relacionamento, seja ele conjugal ou também como pai. Davi não foi um bom esposo, Davi não foi um bom pai, Davi teve grandes dificuldades com a família, então não se tornou um referencial. Então nós vamos pegar na referencial da família, nós vamos olhar e fica muito difícil, porque uns acertam aqui e erram ali, outros erram ali, mas acertam aqui. Então nós entendemos que nós temos uma família, que essa família sim, é a família modelo. E qual é a família? Não é a família da mitologia grega, não é a família dos deuses, que tinha tudo para dar certo. Esse sim, os deuses gregos tinham tudo para dar certo, porque são deuses. Então de um grau muito superior, de uma materialidade muito diferente, de uma obra muito mais excelente. Então eles deveriam ser o exemplo, não foram, mas aí vem Deus
vem o Espírito Santo e vem Jesus e fala, olha pra gente, olha pra minha família. Talvez a sua família hoje está bem, está tranquilo, graças a Deus, você não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, seja no casamento, seja com os filhos, está tudo funcionando bem, está tudo redondinho, glória a Deus, maravilha, aleluia, dá glória a Deus, amém? Agradece a Deus todos os dias, amém, querido? Mas talvez sua família tem lutas, tem feridas, tem dificuldade, e aí você fala, meu Deus, querido, entenda uma coisa, nós precisamos de uma referência, amém? E a nossa referência é a Trindade, amém? A nossa referência é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso nós estamos conhecendo Jesus. Porque Jesus, ele veio para a terra e trouxe tudo aquilo que a gente precisava, amém? E inclusive ele trouxe a referência do Pai e do Espírito Santo. Aqueles que formavam a família celestial. Aqueles que formavam a família que nos ia dar o exemplo da unidade, da harmonia, da união, da afirmação, da autoridade, da honra. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, Deus aparece e fala assim, esse é meu filho que tem prazer, ouçam o que ele diz, afirmação, honra. Estava o Pai sempre fazendo com Jesus, amém, querido? Então, como é importante a gente entender isso, esse conceito que às vezes está perdido. Está perdido não é porque todo cristão tem que ter uma família perfeita, não. É porque às vezes as referências estão erradas e as pessoas estão olhando para o lugar errado. Nós temos que olhar para Deus, para Jesus, aquilo que Ele tem para nós, amém? Então, se Ele tem uma família que é o nosso exemplo, nós vamos seguir esse exemplo e nós vamos alcançar tudo que nós precisamos em nome de Jesus, amém? E toda vez quando for para buscar alcançar uma vitória, vencer uma batalha, nós vamos olhar aquilo que Deus nos deu. Qual é a referência? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é a família perfeita dos céus. Amém, querido, amém? Amém? Que você possa receber isso em nome de Jesus, amém? Quando você tiver uma luta, não, eu tenho uma luta na minha família, mas a minha referência não são as famílias que deram errado. A minha referência não são os deuses da mitologia grega que faziam todas as coisas erradas, que tinha tanta bagunça e tanto problema familiar. Não. A minha referência é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu orar com você. Em nome de Jesus, vamos orar e colocar nossa família diante de Deus e pedir, Deus nos dê a capacidade de seguirmos, copiarmos a família dos céus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento na tua presença. Te agradecer porque o Senhor nos ama profundamente. E te agradecer porque se o Senhor nos ama, o Senhor nos deu a palavra correta. E a palavra de hoje é a família espiritual de Jesus. É a família celestial. É a família que tem o exemplo. E o exemplo completo, que não tem falha. Onde Adão errou, Deus não errou. Onde Abraão errou, Deus não errou. Aonde Davi errou, Jesus não errou. Nos ajude a vencermos como casal, como família, como pai, como filho, como irmão. Nos ajude a vencer, Senhor, seguindo a orientação dos céus, seguindo o conselho correto. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada um de nós e que possamos seguir entendendo que Jesus, maravilhoso, poderoso, capaz de salvar nossas almas, também é o Jesus que nos deu a referência certa, o Pai e o Espírito Santo, como exemplo de família que deu certo, que funcionou. Aleluia, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento e quero te pedir que o Senhor sare as nossas vidas, sare a nossa terra, sare as nossas famílias, através da tua palavra. E a palavra de hoje é essa: nós temos uma família que é referencial para ser buscada, é a família dos céus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, por este culto tremendo, pela presença de Deus, pela unção do Senhor, né? Que palavra tremenda, os louvores que falaram o nosso coração. Queridos, é muito precioso esse tempo que nós dedicamos a ouvir a voz de Deus, né? A parar tudo que nós estávamos fazendo, a deixar as preocupações de lado e ter um tempo realmente com o nosso Pai. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Amém? Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Se você está com um filho, com um parente, com uma mãe, com um irmão ou um amigo aí próximo de você, pega na mão dessa pessoa e vamos orar. Vamos entregar a nossa semana ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos a Ti agora, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, apresentar ao Ti, ó Deus, agora a nossa semana. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana diferenciada, uma semana de respostas e milagres, uma semana, Senhor, onde nós vamos continuar ouvindo
a tua voz, onde o teu Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, continuar recebendo de ti. Continua, Senhor, falando com cada um de nós, ó Deus, e que possamos, Senhor, receber a resposta que temos buscado no teu altar. Que os teus filhos possam, ó Deus, sentir a presença do teu Espírito Santo, ó Deus, falando a cada um deles. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós entregamos essa semana ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para finalizar, que você possa olhar para alguém que está aí próximo de você e dizer para essa pessoa: vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos, um beijo!